Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, mamães. Graça e paz, mamães. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a minha igreja, porque hoje tivemos sepultado uma ovelha, depois de alguns anos que a gente não tem essa experiência. Esse ano já é a segunda vez que a gente vive essa experiência com uma ovelha direta, e é muito gostoso para um pastor que está vivendo uma experiência assim e ver a sua igreja junto com ele. A gente se sente coberto, fortalecido, e ver o amor da igreja uns pelos outros, porque foi uma data muito difícil, complicada, muita chuva também. Mesmo assim, a gente teve uma presença significante de ovelhas dessa igreja ali, naquele cemitério. Então eu quero agradecer muitos que estão aqui, que eles não vieram à noite, estiveram lá, por essa presença. Que Deus conforte e fortaleça vocês, que nós nunca percamos de vista essa unidade. Muito obrigado pela presença de vocês ali e por estarem do lado da gente ali. Hoje é um dia, para mim, um dia que o Senhor fez, para nós estarmos na presença dEle, sermos abençoados por Ele. Mas queiramos ou não queiramos, é um dia especial. Por mais que a gente queira dizer assim, não, para mim todo dia é dia das mães. Mas entrou uma cultura dentro da gente tão forte, que a gente, mesmo que a gente esteja sempre ao lado da nossa mãe, hoje é o dia comemorado como o Dia das Mães. E as crianças de nossa igreja fizeram um trabalho muito bonito, muito lindo, aqui hoje pela manhã. Agora deram uma palhinha para aqueles que não vieram de manhã, dançaram para nós. Eu achei tão lindo o que foi feito de manhã, que eu quase fui tentar pedir aos pastores das crianças que repetissem aquilo que fizeram de manhã hoje à noite. Mas não pedi. Eu quero abençoar as mães hoje, orar pelas mães, pelas mulheres que aqui estão. A nossa igreja tem um útero muito fértil. Eu estava vendo hoje pela manhã a Cristiane Carvalho, seu esposo, o Roberto. Eles chegaram aqui com um histórico de esterilidade. Ela não podia ter filhos. E o que eu conhecia deles é que nós não vamos ter filhos naturais, biológicos, porque ela não pode ter filha, ela é estéril, algum problema lá. E quando eu a vi lá, hoje de manhã, aquele barrigão bonito, e daqui a 2 meses ela vai dar à luz uma criança, eu falei, meu Deus, a Ebenezer tem um útero fértil. Ela é uma bênção na vida dessas mulheres que vêm e entram na Ebenezer com esterilidade, e aqui elas descobrem a graça de ser mãe. Quando nós compramos a fazenda Ebenezer, tinha lá algumas vacas, alguns bois, cavalos, e nenhuma vaca lá ficava grávida, né? Na linguagem humana nossa, né? Que a gente trata os animais lá como gente. E elas não engravidavam e não tinham bezerros. E há muito tempo a queijaria lá que se fazia queijo estava fechada com um depósito de material de construção.
Depois nós começamos a ungir, nós ungimos todos os animais daquela fazenda. E nós orávamos por ele. Eu e a Despedina, ela é mais do que eu, mas fui na onda dela. E ela trata os animais como se fossem filhos. E ela começou a ver os animais muito magros, muito abandonados. Então ela começou a cuidar. E não demorou muito tempo. Uma primeira vaca engravidou. Nasceu aquele bezerro. Ela foi lá ungir o bezerro. Eu falei com ela, nunca vi ungir bezerro, mas vamos lá, e ungiu. E as vacas de repente começam a dar crias, a grama que não crescia começa a crescer, e nós começamos a comer queijo da fazenda de vocês. Muitos de vocês comeram queijo feito naquela fazenda, tomar leite de vacas daquela fazenda. As goiabeiras que tinham lá não produziam frutas, as mangueiras não davam mangas, e muita coisa não produzia. Os peixes que tinham lá diziam que eram tilápias africanas, egípcias, não cresciam porque a raça delas era daquele jeito. E sexta-feira eu tirei uma tilápia de dentro do lago com quase 2 quilos. Então, a gente começou a perceber algumas coisas interessantes. Os peixes de repente sumiram no lago. Eu pensei que tivessem roubado os peixes. Comecei a conversar com algumas pessoas que cuidavam de peixes, como é que era a história do peixe para cuidar deles. Então nos disseram o seguinte: os peixes estão procriando, então eles somem. E até os peixes procriaram, cresceram e se multiplicaram. E eu tenho percebido isso. Há uma cura do útero dessa igreja, passando para os úteros daqueles que aqui entram. Ministérios que estão feridos, aqueles começam a ser curados. Sonhos que foram roubados começam a serem restaurados. Então eu quero, nessa noite, começar a falar com as mães que estão aqui, com as mulheres que estão aqui. Que hoje é um dia especial para nós, porque nós temos uma mãe chamada Maria, e essa mãe um dia acreditou em Deus, e o milagre de Deus foi feito na vida dela. E esse milagre precisa estar no teu coração, mãe. Essa fé precisa estar no teu coração. O anjo de Deus visitou Maria e visitou Isabel com diferença de dias. E quando o anjo de Deus fala com Zacarias, o pai de João Batista, ele fala assim: isso porventura pode acontecer? Como é que pode acontecer isso? Eu já sou avançado de idade. E eu aquela que é estéril, que era a esposa dele. Então Zacarias duvidou. Ele não acreditou. Mas Maria, ela é o nosso útero. Ela é a nossa gênese. Quando o anjo fala com ela: você vai dar à luz a um filho, deu até o nome do filho. E ela não entendeu nada, porque ela não tinha nenhum tipo de relação sexual com homem nenhum. Mas ela falou assim para Deus, para o anjo: quando vai acontecer isso? Há uma diferença interessante. A resposta do sacerdote, quando é visitado pelo anjo, e Deus está abrindo a madre da esposa dele, e ele fala assim: como pode ser isso? Ele não acreditou. Veja a diferença. Como pode isso acontecer? É alguém que não está acreditando. Mas Maria, que é tomada numa situação muito mais impossível, ela diz para o anjo: quando vai acontecer isso? Então, a mãe da geração de Jesus Cristo é uma mulher de fé, que acredita em Deus, porque ela acredita o milagre aconteceu na vida dela. Embora nós tenhamos em Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós não podemos esquecer da mãe dele, que foi uma mãe de fé, por causa da fé dela, por causa da confiança dela em Deus.
Jesus Cristo nasceu. E esse útero de fé, esse útero de milagre, esse útero de quem se entrega à disposição de Deus, Senhor, está aqui a tua serva, faça nela a tua vontade, tem que estar em nós. Essa igreja precisa desse útero. E eu creio que isso acontece conosco. Aqueles que aqui entram e creem no milagre de Deus recebem. Nasce sempre algo novo dentro de você. Aqui o culto nunca é o mesmo. Nunca segue a mesma rotina. Porque sempre alguém sai daqui com um milagre novo nas mãos. É uma igreja de útero. Glória a Deus. Ontem no culto da juventude, um casal me abraçou e a mãe com o neném no colo falou comigo: apóstolo, eu queria te agradecer. Eu falei: o que foi, minha filha? Eu abracei aquela família, com teus três abracei. Ela disse: domingo o senhor profetizou aqui. E o senhor disse que tinha um homem que queria desistir do casamento e da família. Quando o senhor começou a falar aquilo, eu não sou o homem da casa, mas eu sou uma mulher que naquele dia estava desistindo do meu casamento, da minha filha e do meu marido. Estava jogando tudo para o alto. Tudo que o senhor falou pode até ter um homem naquela situação, mas uma coisa é certa, tinha uma mulher fazendo tudo que o senhor falou. E por causa daquela palavra, eu me arrependi. E Deus me deu um amor tão grande pelo meu marido naquela hora. Nós saímos do culto abraçados e dispostos a viver uma nova vida. Estavam lá no culto de jovens com o neném. Não era nem culto de adultos, era culto de jovens, estavam aqui. E então eu vejo que há um útero fértil dentro dessa igreja para curar feridas, para curar casamentos, para curar famílias, para trazer à pessoa novamente a alegria de ser mãe, a alegria de ser pai, a alegria de viver e restaurar os sonhos. Muitas das vezes a vida roubou de nós. Algumas mães me chamam a atenção na Bíblia. Sara, por exemplo, foi uma mãe que gerou com dores, viveu com uma luta, porque ela quis antecipar-se à vontade de Deus e arrumou uma mulher para o seu marido, que tem aí filhos, tem filho Ismael. E depois Deus fez a obra na vida dela e ela enfrentou uma tremenda crise. Ter que despedir de Ismael, que era seu filho. Mas Sara era uma mulher de fibra. Sara era uma mulher de oração, e esse mesmo eu acho engraçado em Sara, que Sara é uma mulher, como é que eu vou dizer para vocês? Jocosa, sabe? Mulher que ri, mulher alegre. Sara era uma mulher que era tão alegre que Deus estava falando com ela, ela riu da própria sorte dela. E o anjo falou assim: o que você está rindo, Sara? A Sara falou assim: anjo, eu ri à toa. E eu acho que Sara era uma mulher muito alegre, então o anjo traz uma notícia para ela muito séria. E ela riu. O anjo falou assim: olha, por que você está rindo? Tem gente assim que às vezes fica nervosa e quanto mais nervosa ela ri. Tem gente que é alegre. Sara era uma mulher alegre. Veja uma mulher como Ana, que era determinada. Ana queria ter um filho do útero dela. Ela era estéril. E ela estava determinada a sacar de Deus um milagre na vida dela. E ela se entregou à oração no altar, porque ela sabia que a oração desatava milagres. E ela orou, até que o seu milagre chegou. Veja uma mulher como Rebeca, que também era estéril. Não sei se vocês perceberam, todas as mulheres dos patriarcas eram estéreis. Observem isso. Léa, que era a mulher principal de Jacó, era estéril. Rebeca, mulher de Isaac, estéril. Sara, mulher de Abraão, estéril. Todas as mulheres cujo propósito de Deus teria que passar pela vida delas eram estéreis.
úteros, virgens, puros, que Deus abre para se fazer acontecer ali o propósito dele. E Rebeca me chama muita atenção porque era uma mulher estéril. E essa mulher tem um marido. E a prática no meio judeu é quando a mulher passava 2 anos e não gerasse filhos, eles repudiavam as mulheres. Quer dizer o quê? Mandavam para fora de casa. Algumas coisas são importantes, por exemplo, daí nasceu o divórcio. E nasceu a prostituição também. Os maridos botavam as mulheres para fora de casa, porque passavam-se 2 anos e elas não geravam filhos. E essas mulheres que eram expulsas de casa eram chamadas de repudiadas. E essas mulheres, porque perdiam o marido, elas perdiam toda a herança, elas perdiam o sustento, perdiam famílias, que as famílias também não recebiam mais, não podiam voltar para a casa do pai. E elas precisavam comer, então o que elas faziam? Elas serviam os maridos daquelas mulheres que, quando estavam no período de menstruação, não podiam tocar no marido, então os maridos usavam aquelas mulheres e pagavam elas viviam disso. E elas eram honradas pelas esposas, porque elas eram pagas para que seus maridos tivessem aqueles momentos especiais enquanto elas não podiam servir os maridos. Elas eram pagas para isso. Daí nasceu o pagamento da mulher. E Rebeca não podia dar filho. E eu vou falar do divórcio. Moisés, quando vê aquela dureza de coração nos homens, repudiando mulheres, então Moisés cria um documento que é chamado a Carta de Divórcio. Para quê? Com a Carta de Divórcio, a mulher não era mais abandonada nem repudiada, mas ela poderia voltar à casa dos pais. Estava documentado. E ela poderia se casar novamente. Deixa eu falar para as mulheres que se casaram pela segunda vez aqui. Quando uma mulher ou um homem está no processo de separação, ele é divorciado, ele é divorciado. Mas quando o divórcio acontece, esse divórcio traz para a pessoa a certidão de solteiro de novo. Ela não é mais divorciada, ela passa a ser solteira. E ele não é mais divorciado, ele passa a ser solteiro. Pode se casar de novo. E aí Moisés devolve à mulher a honra de poder se casar de novo. Por que eu estou abrindo esse parênteses, contando isso? Muitas pessoas não sabem às vezes a origem de algumas coisas importantes. Mas eu quero falar de Rebeca. Rebeca não podia dar filho ao marido. E o marido foi o primeiro homem na história dos judeus. E ele, quando vê a mulher assim, não repudia a mulher, não abandona a mulher, não quer saber de divórcio, mas esse homem vai para o monte e começa a orar pela sua mulher. Diz a Bíblia que Isaac orou por Rebeca e ela gerou um filho. O marido que provocou o milagre na vida da mulher. Eu quero dizer para os homens que estão aqui, quando as suas mulheres estiverem estéreis no sentimento, estéreis em alguma situação da vida, às vezes não seja nem estéril no sentido de te dar filhos, mas fala-se também, mas muitas vezes as coisas ficam frias no amor, no sentimento, ficam estéreis. E você, antes de falar mal da sua esposa, antes de você apedrejá-la, antes de você pensar até em separar-se dela, ore por ela, suba o monte por ela, jejue por ela, e você vai fazer essa mulher ser um útero fértil. Você vai fazer essa mulher te amar duplicadamente, e teu casamento será outro casamento. Isaac, ele liderou na sua esposa a fertilidade. Eu quero profetizar aqui homens como Isaac vão liderar no coração de suas esposas coração fértil de amor, coração fértil de autoridade, de graça, e que o casamento de vocês seja um casamento fértil, que os filhos de vocês olhem para vocês
E sintam vontade de, quando se casarem, querer ser como vocês são. Eu quero liberar para as mulheres solteiras que estão aqui, tanto as solteiras, como aquelas que estão solteiras por circunstâncias da vida, estão sem marido, quem sabe só com os filhos. Eu quero dizer para essas mulheres solteiras, todas as solteiras e as solteiras pela vida, eu quero dizer para vocês que todas vocês não estão solteiras nem largadas na vida, porque Isaías, o Senhor Deus fala assim: eu, Senhor vosso Deus, sou tranquilo. E ele fala: eu, o Senhor dos Exércitos, falo isso. Quero dizer para você, mulher, se você hoje está sozinha, quem sabe o dia das mães tenha sido um dia difícil porque você estava sozinha, a solidão nunca vai destruir você. Você nunca vai se sentir solitário, porque a Bíblia fala que Deus faz com que o solitário vive em família. Mesmo que você possa ter aqueles momentos de sentir solidão e até pensar que vai entrar numa depressão, tu nunca entrarás em depressão. Porque Deus, o Senhor Jeová, que está aqui presente, Ele te visitará e você sentirá a presença de uma mão forte, pesada e poderosa. Mas não é a mão de carne do homem, é a mão do teu marido divino te abraçando, te guardando, te protegendo, porque Ele é o seu marido. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você fala assim: abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Você já parou para pensar você se sentindo sozinho em casa e de repente uma mão começa a te abraçar? Hein, mulher? Já falaram para ele assim, mas você não está solteira. Estou aqui contigo. Esse é o Deus que eu conheço. Abraça-me com seus braços de amor. Eu não sei se é direito, mas é assim. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Sabe, a gente está aqui gostoso, nesse calor humano, mas eu quero profetizar sobre essas mulheres que estão aqui, mas não só vocês. Quero dizer que está chegando um tempo novo para as mulheres, para as mães. Mães estão abandonadas por filhos, mulheres estão abandonadas pelos maridos, mulheres estão espancadas. E não tem nada para festejar no dia de hoje. Mas eu quero profetizar que Deus vai dar um basta nisso. Deus vai começar a mudar essa história. E não é a delegacia da mulher que resolva isso não, irmãos. Vocês sabem disso. Não tem proteção do governo que guarda mulheres de violência. Mas Deus vai dar um basta nisso, porque Deus tem um amor pelo teu útero. Sabe, mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que tem muita mulher espancada? Sabe que tem muita mulher humilhada? Aprenda isso. Que eu já amorei a vocês. Porque vocês são a forma. O homem sem vocês não faria nada. Ele ia ejacular no mar, em qualquer lugar. Mas ele ia perder a semente dele. O homem pode ter a semente, mas semente sem forma não faz nada. E Deus, mulher, te preparou para ser a forma que ia trazer o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Se não fosse a forma para Deus usar, para trazer Jesus, nós não seríamos salvos. Toda vez que aparece uma mulher grávida, com aquela barriga grande, já olha para ele e fala: eu odeio você, eu tenho raiva de você. Irmãos, você não sabe como é que eu olho para as mulheres grávidas da igreja. Eu brinco com elas, eu ponho a mão na barriguinha delas e na mão delas colocarem a mão para eu não botar a minha mão. Questão de ética, de chorar com você. Porque, irmãos, você
não farei nada sem aquela mulher falar assim: usa-me, Senhor, como tua serva, faz o teu querer. Quando a mulher engravida, ela está repetindo esse gesto de Maria: vai, Senhor, pode usar a tua serva. E não vai nascer um filho dela, vai nascer uma imagem e semelhança de Deus. Você, mulher, está aqui. Talvez seu filho não te deu um abraço, talvez seu filho não falou com você. Fica triste não. Fica triste não. Teu Deus está aí. Ele te ama. Você cumpriu o seu papel. Se ele não veio te abraçar, o problema é dele, não é teu. A falha dele, a falha não é tua. Você cumpriu o papel. Você trouxe o mundo uma imagem que se merece a Deus. Você venceu o diabo, porque o diabo, tudo que ele quer é não deixar você dar a luz. Por isso que essa guerra de mulheres contra a infertilidade. Sabe? Faraó falou assim: antes das mulheres judias darem a luz, matem os filhos dela. Faraó, o Satanás, queria destruir a criança antes dela nascer. E as parteiras egípcias, hebreias, o temor de Deus, deixavam as crianças nascerem. E Faraó chamou lá para matar. Eu tenho uma ordem: por que está nascendo criança nesse povo? E ela disse: as mulheres hebreias são espertas. Quando a gente chega lá para abortar os filhos dela, matar os filhos dela, elas já deram a luz sozinhas. Então o Faraó foi lá e falou assim: então eu vou acabar com a inteligência delas. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus protegeu o fruto de Maria e falou assim: vai para o Egito. E guardou o filho dele no Egito até Herodes morrer. Deixa eu profetizar sobre você, mulher. Deus já protegeu você. Deus já protegeu o seu filho. Até aquele Herodes que quer destruir a tua família, quer destruir teu filho, quer destruir você, ele morra. Se tem alguma mulher aqui que tem filho ameaçado de morte, os morros por aí, saiba que ninguém pode tocar no teu filho se você for uma mulher de oração. Sabe o que Deus vai fazer? Tira teu filho daqui. Vou tornar ele invisível. Até que aqueles que querem matá-lo morram. Ninguém toca no teu filho. Mulher de oração. Diga comigo, mulher: eu sou a forma. Eu sou a forma. Você sabia disso? Por isso que o homem espanta a mulher. Não é o homem que está batendo na mulher. Aquilo é demônio. Homem crente bate mulher, não é crente, nunca se converteu. Eu nunca vou admitir um homem que diz que é crente levantar a mão para sua esposa. Ele pode estar na igreja, mas ainda não teve experiência com Cristo. Isso é coisa do mundo. O diabo incorpora isso no homem e então ele espanta a mulher. O diabo odeia a mulher. Ele usa o homem, incorpora nele, para bater, para humilhar, para dizer que ela nunca vai ser nada na vida. Quando alguém tentar humilhar você, mulher, lembre, você tem um inimigo de graça. Você não fez nada para isso, mas você tem um inimigo. Quando Deus fala assim: Maria, eu vou gerar em você um filho. Pronto, Maria arrumou o inimigo. Maria arrumou o inimigo. Mas sabe que Maria foi vitoriosa. Ela ficou filho. Até ele viu a morte do seu filho. Mas mesmo assim ela continuou filho. Até que ela viu o seu filho vivo de novo. Foi Maria a primeira a abraçar o seu filho. A Maria abraçou a vida. Então, mulher, não abraça a morte, mas abraça a vida. Que você é geradora de vida. Mulher nenhuma foi chamada por Deus para gerar a morte. Você é geradora de vida. Essa é a palavra.
o Espírito Santo tem para vocês, mas vocês mulheres. Amém? E eu quero ler um texto. Vamos cantar a graça. Vamos, já que vocês subiram. Eu queria que os filhos, os homens que estão aqui, levantassem essa graça das mulheres. Os abraçadores das mulheres, famílias que estão aqui, mulheres, solteiras, casadas, todo nível. Quando maneira que ficar sentado, maneira que só levantar e abraçar essa mulher. Dá um abraço das moças, filhas, cuidado. Se deixar abraçado pelo apóstolo essa noite. Abraça, abraça. Tem moças solteiras aí. Abraçar. Eu preciso da vida desse seu marido aí. Vai pra igreja, vamos levantar. Aleluia. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu quero ler o texto da palavra de Deus. Aleluia. Depois desse texto, eu quero orar pelas mães. E eu vou ler uma história de um filho. Você até pode me perguntar, mas pastor, apóstolo, o que tem a ver esse texto com Deus das mães? Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Continuou. Jesus estava falando várias parábolas e ele continua. São 3 parábolas e tem o mesmo sentido. E a terceira é do filho pródigo. E ele continua dizendo o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a padecer, a passar necessidade. Então ele foi, se entregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então Caim disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Via ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Senhor, quero abençoar essas mulheres que estão aqui hoje. Espírito Santo amado, envia um anjo para cada uma delas, mulheres novas, solteiras, mulheres casadas, mãe de filhos, mulheres solteiras porque foram deixadas por um homem, por um marido, solteiras porque ficaram viúvas. Senhor, todas as mulheres que aqui estão são formas pela qual nós devemos muito. Por isso nós te pedimos um anjo para cada uma delas, para abençoá-las, para fortalecê-las, para dar a elas, ó Deus, a genialidade da mãe de Provérbios 31, que ri-se da maldade do dia futuro, que ri-se do inverno, ri-se da dificuldade. A mulher que tem um esposo que a calenteia todo tempo e filhos que digam para ela: olha, todas as mulheres são importantes, sábias, inteligentes e lindas, mas tu, mamãe, és a melhor, a mais formosa, a mais corajosa. Tu és a melhor, a mais bela. Senhor, seja assim honrada cada mulher que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar-se. Glória a Deus. Eu comecei o culto falando com mulheres. Sara, Rebeca, Leia, Ana, mãe de Samuel. Comecei falando de várias mulheres também. Falei de Maria, mãe de Jesus. Depois eu me reportei a vocês, mulheres que estão aqui presentes, exaltando o valor que é devido a vocês. E a Bíblia diz: a quem honra, honra, a quem glória, glória, e a quem louvor, louvor. O louvor devemos a Deus, a glória devemos a Cristo, mas a honra nessa noite é para vocês, mulheres. Receba a honra de nós, homens. Receba a honra de nós, filhos. Hoje nós queremos honrá-las. Eu quero pregar uma palavra que Deus me deu para vocês. Há um texto extremamente machista na Bíblia, que é o que eu acabei de ler. Mas ele não é machista no sentido de dizer que desprezar a mulher. Ele é no sentido de que o texto, Jesus Cristo conta uma história, uma comparação, não é um fato real. A parábola é uma história, uma ficção, para revelar algo da vida. E nesse texto da parábola do filho pródigo, Jesus Cristo quer revelar o Pai, que é Deus, o Filho, que somos nós aqui na terra, e o arrependimento. E a salvação do próprio Deus que abraça e recebe o Filho perdido. Mas eu lendo esse texto, eu comecei a viajar. E nessa minha viagem eu coloquei a mãe. Você já parou para pensar nisso? A mãe do filho pródigo. Na história tem o pai, tem o filho, tem os empregados da casa, tem o irmão, não sei se mais velho ou mais novo, mas o irmão que estava em casa e que ficou morrendo de ciúme da festa que o pai fez para o filho, mas não fala em momento nenhum. É que está a mãe. Porque se tem um pai, tem 2 filhos, com certeza
tem uma mãe por trás de tudo isso. E então eu falei com Deus, eu quero falar sobre a mãe do filho pródigo para as mães dessa noite. Para as mulheres que querem ser mães. Para esse homem revele, me mostre essa mãe. Essa mãe. A primeira coisa que eu vejo, a mãe do filho pródigo é uma mãe em que a família é próspera. É a mãe de Provérbios 31, que ela providencia pão para a casa, ela providencia roupa para aquecer os filhos no inverno, e ela traz a prosperidade à casa dela. É uma mãe que é próspera, sábia. Vejo na mãe do filho pródigo uma mãe próspera, porque em Salmos 128 fala do homem que teme ao Senhor, mas diz assim: o homem que teme ao Senhor tem uma mulher que é como oliveira dentro da sua casa. É aquela mulher que traz produção de azeite para a sua casa. A Bíblia fala que o homem, por causa de uma mulher estranha, ele vai esmolar um pedaço de pão. Mas a Bíblia fala por causa da esposa sábia, ele vai ter um lar edificado. E quando a gente observa o filho lá no chiqueiro de Copos falar da casa do pai, ele fala assim: meu pai tem muitos empregados, e os empregados comem bem. Na casa do meu pai tem fartura. Meu pai é um fazendeiro rico. Sabe por que ele era rico, era próspero? Porque tinha uma mulher sábia naquela casa. Então a primeira coisa que eu vejo, filho pródigo de uma mãe, que era uma mulher sábia. E eu queria que vocês, mulheres, nessa hora começassem a caminhar comigo, porque no texto não fala dessa mãe, mas eu estou imaginando essa mãe. Mas nem porque é muito sábia, é muito crente, é muito temente a Deus, e essa mulher não deixa de enfrentar crise. Eu vejo uma mulher agora que enfrenta uma crise. Qual mulher aqui que vê o filho falar para a mãe e para o pai assim: olha, eu vou sair de casa, vou vagar por aí, meu filho vai para onde? Não sei, vou andar, vou curtir a vida, vou sumir, não liga para mim não, estou jogando meu celular fora, vocês não falarem comigo, eu vou por aí. Qual mãe que fica feliz com isso? De ver o remédio que ela criou, que ela educou, que ela ensinou, sair de casa. Uma crise foi instaurada naquela família. Um pai e uma mãe teve que despedir um filho antes do tempo. O filho só saía de casa quando iria gerar a sua família. O certo é o filho só sair de casa para casar. Porque a multiplicação de Deus tem que acontecer na família. E a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se uniciar a sua mulher, e se uniciar a sua família. Esse é o certo. Mas quando o filho sai de casa antes do tempo, há uma crise na família. Eu vejo um pai sentado na varanda o tempo todo, à tardezinha, e olhando o horizonte, o sol se pondo, e ele na esperança de, naquele horizonte, uma manchinha preta ponte lá longe, e aquela manchinha vai crescendo, e ele descobre que é o filho que está chegando. Todo dia aquele homem ali naquela expectativa do filho voltar, quase caindo em depressão, uma mulher confortando ele, falando assim: filho querido, meu filho, na segunda mulher chama o marido, ele vai voltar, não perca a esperança não, ele vai voltar, eu estou orando por ele. Uma mulher forte, uma mulher capaz, uma mulher de fé, uma mulher de ousadia, uma mulher de desafio, uma mulher de visão de sonhos. Eu vejo que aquele pai esperou o tempo todo. Quando ele viu o filho, ele corre e o abraça, porque ele estava esperando o filho. Mas eu
por trás havia uma mulher forte, com visão. Sabe, quando há uma crise gerada no casamento, tem mulheres que são verdadeiras mulheres de Jó. Ó rapaz, amaldiçoa teu Deus e morre. Ô rapaz, você não vai trabalhar. Eu gosto de cantar. A mulher do inferno na vida do homem. Ó, acabou o arroz, você vai fazer. Ó, saiu um dia procurar emprego, você não chega aqui sem nada. Eu acho que você não tem que procurar emprego, não. Tem mulher que vira um inferno na vida do homem. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver um homem que governa a casa, que governa a fazenda, e o filho fala: a casa do meu pai é assim, porque ele tem tanta certeza disso. Lá na casa do meu pai é a riqueza, lá na casa do meu pai é a abundância, lá na casa do meu pai tem óleo. Mas como é que esse filho tem tanta certeza, uma vez que ele estava há muito tempo fora de casa? Porque ele sabia, a mãe dele tinha. E se a minha mãe está viva, aquela casa continua a mesma casa. Sabe? Eu tinha uma avó, e quando ela estava viva, todos os 75 primos nos reunimos todo final de semana na casa dela. Ela fazia comida para todo mundo, os 10 filhos dela vinham todos para casa, as noras, os genros. Era uma reunião de família todo final de semana. A gente jogava pelada. A família mesmo formava times de futebol. Depois que minha avó morreu, nunca mais vi um primo. Tem muito agora que começou a frequentar a igreja, foi embora. A maioria deles estão fora da igreja. Quanto ela viveu, ela manteve a família unida. O filho pródigo, quando fala: a casa de meu pai é próspera, lá tem tudo de bom, eu tenho certeza que ele se lembrou da mãe dele. Minha mãe está lá. Eu tenho certeza que quando está tudo igual, tudo arrumadinho no site. Vejo uma mãe forte, passava força para o marido, uma mãe que superou uma crise. Eu quero profetizar sobre você que está aqui agora, mãe, que muitas vezes passou a noite acordada por causa de um filho, mãe que muitas vezes ouviu o médico dizer: não tem mais jeito, e você ficou o pé e disse que tem jeito. Mães que passaram por crises violentas, eu quero dizer para você, mulher que venceu a crise, e aquelas que ainda poderão até enfrentar crises, que eu vejo na família do filho pródigo uma mãe que soube levar a família a superar a crise até o dia da vitória, e que Deus vai conceder a você, mulher, força, sabedoria, coragem, para que no dia que a crise porventura bater na sua casa, você levará a sua família a vencer a tempestade, até você ver toda a sua família cantar o hino da vitória. Sabe, tem mulher que vê os filhos brigarem e se matarem e não tem sabedoria para fazer nada. Mas aqui a gente vai ver uma família que termina unida por causa de uma oração. Eu vejo que é uma mulher muito forte, uma mulher próspera. Diga comigo assim: uma mulher próspera. A mãe do filho pródigo era uma mulher próspera. Veja uma mulher forte, soberana em Deus. Meu filho saiu de casa, mas nunca perdeu de vista a volta dele. Forte. Enfrentou a crise, mas a família permaneceu de pé. A casa não caiu. Diga assim: a casa não caiu. O barco não afundou. Então diga assim: eu sou mulher, não vou deixar a casa cair, nem o barco afundar. Aleluia. Posso ouvir uma pausa para o nosso Deus? Mas eu vejo também nessa história uma coisa interessante. Eu vejo nessa história que essa mulher parece que foi batizada por João Batista. A mãe do filho pródigo, eu penso numa mulher que passou pela mão de João Batista. Porque João Batista passou por toda a margem do Jordão, todas as cidades em volta do Jordão, de um lado
Diz a história que João Batista passou por todas essas cidades batizando. O batismo do arrependimento. Vocês sabiam que a coisa mais difícil para o homem se arrepender é o homem reconhecer que está errado. Sabe qual é a maior dificuldade para o homem se converter? Não estou falando da mulher, o homem mesmo, o homem se converter. Quando o homem é uma pessoa dura, orgulhosa, por natureza, o homem é um homem. Ele já nasce, irmão, o pai fala para ele: meu filho, homem não chora. Levanta. Tá, todo mundo se rala todo, vai chorar. O pai fala assim, em vez de consolar: vem cá, meu filho, vou passar um mercúrio. Ele grita logo: levanta, que todo mundo chora. Então a gente já é criado num sistema de dureza. Tem que ser forte. Ó, se brigar na escola e apanhar, vai apanhar de novo em casa. Não estou criando filho homem covarde, não. Tem que bater em todo mundo. Então é uma criação que o homem é obrigado a ser forte. Por isso, o homem se curvar diante de Deus e falar assim: eu sou pecador. Só o milagre do Espírito Santo de Deus. Senão ele não faz. Aí a gente vai ver a mãe por trás desse filho pródigo, porque ela conhecia a doutrina do arrependimento e ela ensinou aquele filho se arrepender. Minha mãe, quando a gente brigava, a gente ficava de mal um irmão com o outro. Tem um irmão gêmeo comigo, a gente brigava muito. Um roubava a roupa do outro para ir na festinha, quando voltava a briga estava feita. Ficava sem se falar, saía de tapa. E a minha mãe vinha, botava os dois frente a frente: senta aí. Uma vara bem grossa na mão, pede perdão. Quem errou? Confessa. Pede perdão. E ela falava: perdoa. Ele não perdoa. Perdoa, só vai apanhar. E mostrava a vara: perdoa. O tempo todo minha mãe falava assim: olha, o mais difícil é perdoar. Mas é muito difícil pedir perdão. E a gente vai ver a história e a gente vai imaginar uma mãe que passou pela mão de João Batista, foi batizada por ele e agora ensinou os filhos quando criança: olha, precisamos nos arrepender dos nossos erros. Quando você errar, meu filho, se arrepende, confessa, fala: pai, eu errei, foi eu que fiz. É muito bonito isso, sempre traz bênção. Eu fico imaginando aquela mãe ensinando os filhinhos: meu filho, olha, fala a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Meu filho, olha, se você errar, pede desculpa, pede perdão, confessa: eu errei, eu me arrependo de ter errado, eu não vou fazer mais isso, e pede perdão, porque essa coisa é o melhor remédio que existe. Eu vejo isso porque aquele homem vai às margens da lama, ele desce no chiqueiro de porcos. Quando ele chega no seu limite máximo de lama, de sujeira, e ao invés de ficar revoltado, ao invés de falar: eu vou aprontar mais, ele para, diz a Bíblia, ele cai em si. Estava a semente do espírito daquele homem, daquele filho. Ele fala assim: eu fiz besteira, eu errei. Ah, eu errei. Que besteira que eu fiz. Eu fui um gastador de herança. Eu fui um gastador de herança. Sabe, tem filhos que são assim. Vocês já viram e ouviram muito caso de pais que deixaram empresas, fábricas, bancos na mão de filhos. Os filhos acabaram com tudo. São gastadores de herança. E esse filho pródigo pegou a herança adiantado e foi um gastador de herança. Tem filhos que a mãe ensina a humildade, o arrependimento, a fé, ensina os caminhos de Deus, e esse filho vai ver nas cadeias hoje. A maior parte dos presos são filhos de crentes, que mães ensinaram o caminho do arrependimento, mas eles se revoltaram contra esse caminho. Mas quando olha para o filho pródigo parado dentro daquele chiqueiro de porco, aquele monte de porco, ele fedendo, sujo, ele senta na lama, todo sujo, fedido, bota a mão. Desvesteiro. Bem que minha mãe falou: confessa o que errou, é feio, pede perdão, começa de novo.
Ele fala, é isso. É isso. Vou me levantar. E vou lá ver meu pai. Vou encarar meu pai, olha nos olhos. Eu vou dizer para ele, eu errei. Eu errei. Pequei contra Deus, pequei contra ti. Não sou digno nem de ser chamado de filho. Mas se me der um cantinho aí como empregado, eu começo de novo. Vou provar que eu estou arrependido. Sabe, quando eu olho para essa atitude de um homem que pede perdão, que reconhece, eu vejo o ensinamento de uma mãe. Mas após como você consegue ver isso? É claro, simples. Quem educa a criança até os 12 anos é a mãe. O pai nem bota a mão, o meio judeu é assim até hoje. E aquela sementinha que a mãe foi botando lá, lendo a Bíblia, meu filho, olha, eu fui batizado com João Batista, ele me ensinou arrependimento, eu me arrependi. Aquela palavra que a criança vai, irmãos, tudo que você ensina, minha mãe, minha irmã, tudo que você ensina ao teu filho, que você pensa que ele não aprendeu, aquela sementinha fica lá. Como é que você sabe que teu filho hoje escova dente? Quem ensinou ele a escovar dente? Quem disse aí que ele tem que escovar dente todo dia, que ele pôr na borda? Eu vou, sei lá, escovando os primeiros dias de vida, com algodãozinho, massageando a gengiva dele, limpando a gengiva dele. Aquele neném já estava aprendendo. Eu preciso escovar os dentes. Ele nunca esquece. E se os dentes caírem, ele faz agora um implante, bota dente lá só para poder obedecer a mãe. Eu tenho que escovar meus dentes. Eu vejo uma mulher por trás desse homem, que agora é homem, mas se arrepende. É um homem bem grande, dono do seu nariz, mas reconhece que errou. Eu vejo esse ensinamento de uma mãe. Quero dizer para você, mãe, que todo ensinamento que você deu ao seu filho, tudo que você plantou no seu filho, nunca vai ser jogado fora, nunca será perdido. Mesmo que você possa pensar que ele se esqueceu, teu filho sempre vai me dizer um dia, minha mãe fazia assim, minha mãe falou assim. Eu vejo uma mulher por trás disso. Quando o pai vê aquela manchinha de longe, eu vejo uma mulher novamente. Eu nunca vi uma mulher atiçar fogo na família. Ultimamente eu vi uma fazer isso, que é puramente escandalizado com ela. Mas sempre vejo as mulheres, quando o marido vai bater no filho, ela fala, meu filho. A mulher bombeira, sabe? Filhos querem brigar, meus filhos, mas deixa isso, deixa. A mulher está sempre tentando manter a família unida. E agora, eu vejo a mulher por trás disso tudo. Sabe, um dia eu fui no xadrez visitar uma pessoa. Estava vendo lá uma mãe trazendo comida para o filho. E ali aquela marmitinha, o filho comendo. A humilhação dela ser revistada na cadeia, tudo aquilo, eu acompanhei tudo, fui olhando para aquela mãe. Falei, eu não faria isso não. Eu não sei se vocês aqui já perceberam, quem aqui foi em presídios. A maior parte de todas as visitas de presídios é só de mulher. A gente não vê homem visitando presídio. Sabe como é que muitos homens falam? Ele escolheu esse caminho de seguir. O problema é dele. Agora paga o erro dele. Homem é assim, homem é duro. Mas aquela mulher, todo dia sentava na varanda, vem cá, meu filho. Tá lá, tá vendo? Estrada. Sim, minha filha, o que tem? Nosso filho um dia vai apontar naquela estrada. Ele vai vir. E a senadora estava falando, preparando o coração do marido. O marido, quem sabe, aquele filho rebelde, caçador de herança. Ele vai ver quando chegar aqui, eu vou pegar ele. Ele vai ver. E aí, meu filho, faz isso não. Meu filho, é nosso filho. Mas gastou nossa herança. Meu filho, é nosso filho. E aquela mulher o tempo todo preparando o pai. Quando ele chegar, meu filho, abraça ele. Recebe ele como filho. Troca a roupa dele. Faz uma festa para ele. E ela tirou o ódio do coração do pai.
tirou a mágoa do coração do pai, tirou a preocupação com a herança que ele gastou. E quando o filho apontou lá na estrada, o pai estava preparado para receber o filho. Você já viu história assim? E muito filho que briga com o pai sai de casa por causa de uma mãe, o pai recebe de volta e a paz é restaurada na família. Eu vejo uma mãe que restaura a paz na família. Eu não conheço mãe que bota fogo na família. É isso mesmo, desce o chicote, bate mesmo, isso mesmo, cara, isso mesmo. Roubou teu vestido, pegou tua roupa, isso mesmo, rasga dela agora. Às vezes a mãe fala assim: minha filha, tua irmã pegou tua roupa, depois tu pega dela e peça perdão, usa dela também, tá tudo certo. Eu vejo mãe assim: meu filho, não briga não, ele usou teu tênis, depois ele empresta ele para você. Meu filho, não bate não. Eu sei, nosso filho desobedeceu, mas ele vai se arrepender, vai pedir perdão. Aquela mulher preparou a família para receber o filho de volta. Eu vejo uma mulher assim. Por último, irmãos, eu vejo uma mulher que novamente deu uma crise em casa. O filho que está fora, que agora tem ciúmes, se rebela contra a volta do irmão. Mas ela ensinou tanto aquele pai, aquele marido, que agora não é mais a mulher que vai lá fazer amizade entre irmãos. Ela preparou tanto o coração daquele marido, que o marido sai do meio de uma festa e vai lá. Fala assim: meu filho, por que essa tristeza? É teu irmão. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vem se alegrar conosco. Então a gente vê novamente uma crise sendo instaurada na família. Mas a gente vê um pai que vai lá, toma o domínio da situação, e a paz é devolvida na casa. Nada disso poderia acontecer se não tivesse uma mãe por trás. Uma mulher que plantou no coração do filho, o coração arrependido, coração de fé e temor de Deus. E aquela semente que ela colocou lá naquela criança, de 1 até 12 anos, que era a obrigação da mãe. Depois de adulto, gerou perdão, gerou reconciliação, gerou salvação. Mãe, tudo que você gera de bom no coração dos seus filhos nunca é jogado fora. Eu te abençoo, mãe, porque com certeza a história do filho pródigo não seria essa se não houvesse uma mãe por trás. Eu vejo uma mãe por trás, mãe próspera, mãe forte, que não se acovarda nem entrega os pontos na primeira crise que aparece, mãe sábia, mãe apacentadora e tremendamente acolhedora, e que ajunta, soma e não espalha. Mãe que mantém a família unida, e mãe que prepara a família para a vitória. Nossa maior vitória, a Bíblia diz, escute isso: nós veremos os nossos queridos lá no céu. Deus é Deus de família. Por isso que Efésios fala: sois cidadãos da família de Deus. Eu vou ver minha avó, meus pais, meus parentes, todos foram convertidos e salvos por você. Pastor, como é isso? Não sei, mas a Bíblia fala que vamos ver nossos filhos lá no céu. Eu vou ver vocês. Vocês vão me ver, com certeza. Mas eu vejo a família se reunindo. Sabe, quando a gente reúne aqui
A bicha fala assim, agora vamos orar em células. Eu vejo aqueles grupinhos se reunindo. Eu fico olhando aqui e falo assim, olha aí as famílias se encontrando no céu. Escute isso. Escute isso. A história do filho pródigo é a história de uma família salva se encontrando no céu. É a história de uma família sendo recebida pelo Pai. E não tem família sem mãe. Por isso que eu creio que tinha uma mãe nessa história. Quando o pai abraça o filho e a família termina em festa, é o céu em festa. E as famílias em festa. Aquela festa ali simboliza a festa nos céus. Por isso que a Bíblia fala que há uma festa no céu, quando um pecador aqui na terra se arrepende. Mãe me segura nas mãos o troféu da vitória. Ela levantou uma família, atravessou crise com a família, esperou com paciência, sem perder a visão por essa família, mas o final da história é uma família no meio de uma tremenda festa. Diga, minha família vai estar sempre em festa. Eu garanto. Parece que as mulheres não estão garantindo muito, não. Eu quero ouvir as vozes dessas mulheres. Diga assim, minha família vai estar sempre em festa. Eu garanto. O que depender de mim, vai ter festa. Então fique de pé. Minha família. Eu abençoo mãe, eu abençoo marido, pai, eu abençoo você filho. Eu quero te abençoar nessa noite. Vamos terminar esse culto com uma chave de ouro, dizendo para você, mulher, que mesmo que a história não mostre uma mulher, a gente consegue vê-la ali. Mesmo que muita gente não chegue em você, mesmo que você esteja pensando que você não está sendo vista, mulher, você está sendo vista assim. Mesmo que você pense que você não é muita coisa, ninguém me enxerga, ninguém me vê, olha. Mulher, preste atenção nisso. Você está sendo vista assim. Tem alguém vendo você. Lá no céu, quando você chegar, você vai cantar a linda vitória com a tua família. Tua família vai entrar em festa. Mas aqui na terra, que a história do filho pródigo mostra uma família na terra em festa. Aqui na terra, tua família vai festejar. Minha família é no Senhor, desde agora e para sempre. Minha família é no Senhor, só no Senhor. Se algum útero que aqui está foi visitado e atacado pela infertilidade, talvez esteja estéril por causa de sentimentos, não por causa da natureza física. Mas eu quero dizer que nesta noite o Senhor está arrancando toda a esterilidade de você. Eu profetizo o útero fértil. O útero fértil. Deus traga sobre você a unção da fertilidade. Você venha nessa noite ganhar de presente no dia das mães um filho. Um filho. Nasça um filho em você agora. Agora. Eu te abençoo, mãe. Eu te abençoo, mulher. Eu te
te abençoo, filho. Te abençoo, marido. Te abençoo, meus filhos.